como ganhar perna. E quando eu digo perna, eu estou falando de toda a região dos membros inferiores. Sei que, academicamente falando, perna é somente do joelho para baixo, né? Ali as suas panturrilhas, canelas. Porém, para a maioria da população, quando a gente fala de perna, a gente está falando de toda a região dos membros inferiores. E eu vou falar sobre isso aqui, de como ganhar membros inferiores mais rápido. E entre eles eu estou falando posteriores de coxa, quadríceps, até mesmo glúteo e, claro, panturrilhas. Primeiro de tudo, quando a gente pensa em ganhar perna rápida, automaticamente a gente pensa em hipertrofia. Quando a gente pensa em hipertrofia, nós estamos falando de repetições que vão entre 8 até 15 movimentos. Então presta atenção, quando você está fazendo seu exercício lá e você aguenta fazer mais do que 15 repetições, você não está mais treinando com foco em hipertrofia, não está treinando com foco em aumentar a sua massa muscular, em ficar com as pernas mais fortes, tá bom? Ficar com as pernas maiores. Você está treinando para resistência muscular localizada. Então, a partir do momento em que você está treinando e suas repetições estão passando de 15, você está fazendo, sei lá, 17, 18, 20 repetições, significa que a sua carga está muito leve, você não está treinando para hipertrofia. Então, se o seu objetivo for fazer com que sua perna cresça, é interessante que você fique entre 8 a 15 movimentos, que é o foco da hipertrofia. E assim, se você não está aguentando nem fazer 8 repetições, você faz ali 5, 4 repetições, aí você está treinando para força. E quando a gente treina para força, a gente não treina para hipertrofia, a gente realmente fica mais forte, porém, isso não significa que a gente vai ficar maior. Hipertrofia é justamente o aumento do tamanho da célula muscular. Então, você precisa treinar para isso. E para isso acontecer, você precisa treinar entre 8 a 15 movimentos. Deixando isso bem claro, a partir de agora, quando você for treinar com foco em aumentar as suas pernas, em ganhar pernas, você vai treinar com foco em hipertrofia entre 8 a 15 movimentos. O que é muito importante é que você faça o treino de membros inferiores mais vezes do que treino de superiores. O que isso significa? Treinar realmente com foco, tá? Você vai treinar, por exemplo, membros inferiores ali, as suas pernas, 2 vezes na semana. E os outros músculos do seu corpo, você vai treinar 1 vez na semana. E aí sim você está conseguindo focar naquele músculo-alvo. Aí sim seu corpo vai jogar todas as energias para fazer com que aquela parte do seu corpo cresça. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Na segunda você treina membros inferiores, na terça você treina costas, na quarta você acaba treinando ali peitoral, na quinta você treina membros inferiores de novo e na sexta você treina ombros e braços. Essa daqui é uma divisão em que você treina um músculo por cada dia muscular da parte superior. Essa divisão faz com que você treine um grupamento muscular por dia da parte superior e membros inferiores 2 vezes na semana. Seu corpo automaticamente vai entender que o foco está em aumentar os membros inferiores e é isso que ele vai fazer. Ele vai progressivamente aumentar o tamanho das células musculares da parte inferior do seu corpo. Isso significa mais hipertrofia. Agora sim, falando sobre exercícios, você precisa acertar na escolha deles em relação aos grupamentos musculares que você quer trabalhar. Por exemplo, quando você quer trabalhar o quadríceps, é importante que você utilize os exercícios certos para que seu quadríceps se desenvolva. Dentre eles estão ali a cadeira extensora, que é um dos principais exercícios ali para pegar o reto femoral, o agachamento livre, que vai trabalhar muito bem os vastos laterais, até mesmo o leg press e exercícios como afundo e búlgaro, que além de ter um trabalho muito forte no quadríceps, também vão pegar glúteo. Porém, quando a gente pensa ali em desenvolver toda essa parte dos quadríceps, né, que é essa parte de frente da sua coxa, é muito importante que seu treino tenha exercícios como agachamento livre, leg press e cadeira extensora. Não precisa ser necessariamente os 3 no mesmo treino, mas é importante que tenha um volume específico ali de 6 até 8 séries para esse grupamento muscular se desenvolver durante o seu treino. E a principal dificuldade da maioria das pessoas que quando a gente vê não tem pernas grandes, né, as pernas são finas, é porque não conseguem desenvolver posteriores de coxa. Posterior de coxa é muito importante, ele desenvolvido traz aquele aspecto de volume para suas pernas, tá? Exercícios como mesa flexora, cadeira flexora e stiff são excelentes para fazer com que esse músculo se desenvolva. E assim, como eu falei que para quadríceps você deve fazer entre 6 a 8 séries, não adianta fazer menos séries para posterior de coxa do que você faz para quadríceps.
quadríceps, senão o quadríceps vai desenvolver muito mais do que a sua posterior e vai ficar esse volume desbalanceado. Então, se você quiser realmente ter umas pernas proporcionais em termos de volume, um posterior de coxa mais avantajado, um quadríceps mais avantajado, você vai trabalhar ali mais ou menos com o mesmo volume de séries. Então, se a gente está falando ali de 8 séries para quadríceps, você pode colocar ali 6 séries para posterior de coxa, que vai dar super certo. E quando a gente pensa nos glúteos, é importante que você divida ele em principalmente 2 grandes grupos musculares, que é o glúteo médio e o glúteo máximo. Quando a gente pensa em glúteo médio, a gente pensa principalmente em exercícios de abdução, né, que é o exercício que você faz na cadeira abdutora, e também a abdução na polia. Esses 2 exercícios são excelentes para desenvolver essa parte de cima do seu bumbum, que vai dar aquele aspecto de glúteo mais redondinho. É muito importante que aqui você utilize técnicas de treinamento em que aumente bastante o volume de treino, como por exemplo o drop set, strip set, que são exercícios que vão cair muito bem com esse grupamento muscular do glúteo médio. E quando a gente pensa em deixar o seu bumbum mais empinado, a gente está falando do glúteo máximo, que são exercícios como o próprio agachamento, que trabalha muito bem, búlgaro, afundo e principalmente o exercício isolado chamado elevação pélvica. Ele é excelente para trabalhar, para fazer com que o seu glúteo dê aquela empinada. Só que, diferente do glúteo médio, aqui no glúteo máximo a gente está falando de exercício que precisa de muita carga. Então não adianta fazer muita repetição aqui, tá? Você vai trabalhar sempre com repetições máximas de 10, é muito importante. Eu trabalho assim com as minhas alunas de consultoria online, todas elas conseguem desenvolver o glúteo muito bem. Por quê? Porque existe um método muito bem estabelecido aqui. A gente não gosta de fazer muito mais do que 12 repetições. Então a gente fica ali no limite de 10. Então a carga, ela tá sempre muito pesada. Então quando você for fazer elevação pélvica a partir de agora, se você tá fazendo ali 12, 13, 15 repetições, tá muito leve, você já pode aumentar o seu peso e ficar ali em repetições com 8 a 10, que vai ser excelente para fazer com que o seu bumbum empine. E como deve ser a característica desse treino? Você já entendeu qual que são os melhores exercícios ali para cada agrupamento muscular, porém o treino ele deve ser sempre até a falha ou até muito próximo da falha. Até muito próximo da falha em exercícios específicos, como por exemplo agachamento, leg press, que se você falhar totalmente você não vai conseguir subir e vai ser um desastre. Mas exercícios como cadeira extensora, até mesmo leg press horizontal, você pode fazer isso na mesa flexora, na cadeira flexora, no stiff, exercícios como terra, são exercícios excelentes para você ir até a falha. O que seria ir até a falha? Não é até começar a queimar, tá? Muita gente acaba errando e acaba, quando sente uma queimação, para o exercício. Não, isso não é ir até a falha. Até a falha é quando o seu músculo não aguenta mais vencer aquela resistência. Então, se mesmo queimando, você consegue fazer com que o peso se movimente, você ainda não falhou, tá? A falha é realmente quando o músculo ele não aguenta mais fazer uma repetição. Então, você precisa treinar até chegar nesse ponto, tá? Eu instruo todas as minhas alunas de consultoria online a irem até a falha ou até muito próximo da falha. Se você quiser fazer parte do meu time de consultoria online, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode entrar em contato comigo para fazer parte ali do meu time e eu montar toda a sua estratégia de treino. Então você já entendeu que você precisa ir até a falha na faixa de repetições. Ali quando a gente pensa em hipertrofia, então a sua carga ela vai estar sempre entre 8 a 15 movimentos. Então se você está fazendo lá o exercício e você chegou até a falha com 17 repetições, você já sabe que você tem que aumentar o peso. Se você chegou à falha ali com 6 repetições, você já sabe que o peso ficou muito pesado, você tem que diminuir o peso. Então a sua faixa de repetições ali para falha vai ser sempre entre 8 a 15, como eu expliquei, a faixa de repetições para hipertrofia, para fazer sua perna realmente crescer mais rápido. Lembrando que você precisa colocar isso em prática pelo menos 2 vezes na semana, e para fazer com que sua perna cresça mais rápido, você vai treinar a perna mais vezes. Então você vai treinar a perna 2 a 3 vezes na semana e os outros grupamentos musculares somente uma vez. Isso vai fazer com que o seu corpo trabalhe para aumentar o tamanho das células musculares dos membros inferiores, causando a hipertrofia e fazendo você crescer sua perna mais rápido. E todas essas dicas e métodos de treinamento você também precisa utilizar com a sua panturrilha. Não adianta nada você ter a coxa grande, ter a posterior de coxa grande,
ter o glúteo muito bem e fazer a panturrilha de qualquer jeito, que a maioria das pessoas fazem. Deixa para o final do treino e acaba utilizando ali um exercício apenas com 3 séries ou 4 séries e espera que a mágica aconteça. Não, 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 não. Você precisa treinar a panturrilha da mesma forma que você treina outros músculos. Então você precisa treinar a panturrilha, principalmente com amplitude de movimento. Então na hora de fazer aqueles movimentos curtinhos e super rápidos, você precisa treinar a panturrilha com carga, porque ele é um músculo de marcha, é um músculo super forte. Então não adianta você querer fazer ali 30 repetições nos exercícios de panturrilha, que isso não vai dar certo. Você precisa treinar com muita carga. Então a gente tá falando ali de não conseguir fazer muito mais do que 12 repetições também, tá? Segue o mesmo foco dos outros músculos do seu corpo. Outra coisa, número de séries. Muita gente acaba fazendo uma série, 3 séries somente para panturrilha e nunca vê a panturrilha se desenvolver. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que você precisa treinar com mais volume aquele músculo que você quer mais desenvolver. Então, se você quer desenvolver panturrilha, a gente está falando de treinar panturrilha com pelo menos 12 séries semanais, que seria o mínimo. Isso vai fazer com que você faça 6 séries de panturrilha em um treino de perna e 6 séries de panturrilha em outro treino de perna. Isso vai dar 12 séries semanais. Provavelmente é o triplo do que a maioria das pessoas fazem no dia a dia. Mas esse é o caminho para fazer com que sua panturrilha cresça. E muita gente, quando deixa para o final para fazer panturrilha, simplesmente está muito cansada e acaba não fazendo. Então a minha estratégia que eu utilizo com meus alunos de consultoria é colocar a panturrilha no começo do treino. Muitas vezes eu acabo colocando no treino de superiores, mas quando é no treino de inferiores eu gosto de começar o treino por panturrilha. Isso faz com que chegue no final do treino com as suas pernas todas se tremendo ali, você geralmente nem vai pensar em fazer panturrilha. Então por isso que eu gosto de deixar ela no começo, para já modular o seu cérebro a fazer esse exercício, que ele é tão importante para a construção estética do seu corpo. Essas e outras dicas eu também dou lá no meu Instagram, tá? Então se você quiser saber mais sobre conteúdo fitness, como fazer sua perna crescer, como fazer outros membros do seu músculo crescer, perder gordura, você pode me seguir lá no Instagram, @treinadormatheusrocha. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo que ajuda demais a propagar essa mensagem aqui no YouTube. Se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos novos, que tá saindo agora aí um vídeo por dia. E é claro, te vejo no próximo vídeo.